Olá, amigas, amigos e amigos. Vou fazer um vídeo extra para vocês aqui do YouTube sobre uma questão que vem me intrigando muito, já tem intrigado várias pessoas há muito tempo, que é a cor de Machado de Assis. E eu trago para vocês alguns elementos recentes, agora, de março desse ano, e também a polêmica acendida desde 1908, a quando da morte do Bruxo Cosme Velho, e que ainda se reacende a cada momento em que se questiona e o porquê de não se ter reconhecido ainda um fato que é a negritude de Machado de Assis e o porquê não reconhecer esse fato implica num ato racista ou num ato de comodidade racista. Antes de mais nada, saúdo a todas, todos e todos. Peço licença à minha ancestralidade, aos mais velhos, aos mais velhos, e aos mais novos, a bênção a quem é de bênção, quem seja de bênção. Também convido a se inscreverem no canal, ativarem os sininhos da notificação, para poder receberem todas as novidades e lives e vídeos que forem sendo editados, que forem sendo feitos, que forem sendo realizados. E dizer para vocês que a Zayaf trabalha em multimídia para poder levar você à África o tempo todo, que é o nosso tempo. E um desses temas, infelizmente, recentemente o Vini Júnior recebeu um prêmio da FIFA por conta do seu trabalho social, do seu Instituto Vini Júnior, reconhecidamente um daqueles institutos que realmente e efetivamente fazem coisas, não apenas é um instituto para outros fins, para outras finalidades não tão legais. Mas existem institutos que funcionam, eles estão aí, e um deles é o do Vini Júnior, e recebeu um prêmio por isso. Então, isso é satisfatório, isso é digno de receber um parabéns. Todavia, no seu discurso de agradecimento, o Vini Júnior falou que é chato estar falando sempre sobre racismo, ele queria falar sobre futebol, queria falar sobre as coisas da vida, sobre outras questões, mas ele sempre tem que se deparar com falar sobre racismo. Parece que é uma sina nossa, vítimas do racismo, sermos aqueles que mais falem sobre ele, já que as pessoas racistas, no auge de sua arrogância, do medo de perder seus privilégios, na sua comunhão, no seu pacto da branquitude, eles preferem praticar atos racistas e se esquivarem de falar sobre ele. Ou seja, porque são atos chamados de nanorracismo, né, aquele racismo mínimo, ou por conta de se tratarem de mimimi da nossa parte, segundo eles. Então, essa é a grande realidade. Então, somos nós que temos aqui, no final das contas, ao fim e ao cabo, de nos debruçarmos sobre um assunto que nos fere e não foi criado por nós. É toda uma tradição que nasceu na religiosidade medieval e se prolongou por iluminismos e renascimentos e tudo mais, porque revoluções como a francesa, o pensamento norte-americano, estadunidense, e assim nada foi alterado, mesmo com o fim, a abolição da escravatura e o tráfico transatlântico de pessoas negras da África, não houve nenhuma reparação, muito menos uma reparação linguística. Então, a gente ainda sofre com o mesmo racismo, filho da colonização e escravização, religioso, depois científico, humanista, e suas várias vertentes, nos seus tentáculos horríveis. Então, a gente tem que sempre falar sobre racismo. E o Machado de Assis, como tantas outras personalidades, sofre com isso por quê? Primeiro, porque ele é uma pessoa negra de talento inquestionável. Quando não conseguem nos diminuir, quando não conseguem nos tirar o brilho no sentido de capacidade, de conhecimento, de grandeza pelos nossos atos, pelas nossas cognições, pelas nossas ações,
pelos nossos dons criativos. Então, eles tiram de nós a nossa própria essência negra, embranquecem. Esse é um ponto que eu vou falar aqui para vocês. E eu queria, já de antemão, mostrar uma foto, uma imagem, de como seria o Machado de Assis. Este é o Machado de Assis. Este é o Machado de Assis, como de fato era. Filho de um homem humilde, simples, considerado pardo, desde a época, nossa eterna dificuldade em considerar preto quem é preto, considerar preta quem é preta, considerar preto quem é preto. Então, aqui está mais a prova. E vocês podem ver que, aliada à dificuldade da época de uma fotografia denotar nuances de cor, já que elas eram todas preto e branco, aproveitou-se dessa deixa para poder embranquecer a imagem. Isso é muito fácil hoje em dia. Já era fácil, ou já tinha uma determinada facilidade antes, e quanto mais o tempo passa e as tecnologias avançam, é mais fácil ainda você embranquecer uma pessoa, você tornar a pessoa de qualquer cor que você queira, ou tirar dessa pessoa a cor que ela tem. E isso é proveitoso para o racismo. Mas é bom que vocês vejam esse Machado de Assis que está aí, para vocês terem a exata noção que ele é negro, filho de um homem considerado pardo e de uma mulher de origem ibérica. O que dá para entender, que muita gente não percebe, é que a Península Ibérica, composta por Portugal e Espanha, ela teve, durante toda a sua história, e principalmente nos idos da Idade Média, até o começo da Idade Moderna, incursões de grandes populações negras, chamadas mouras, vindas do norte de África e um pouco abaixo daqueles países do norte da África, eram povos principalmente de credo muçulmano e de cor negra. Isso é que tem que ser visto, isso é que tem que ser dito. Então, a população da Península Ibérica ela não é, consequentemente, toda branca, ou branca no sentido que se dá o branco europeu. Há o povo galego do norte da Europa, de Portugal, de Espanha, inclusive da Galícia, que é uma região do norte da Espanha, de onde surgiram pessoas brancas. Há também influência dos povos nórdicos, que também chegaram e migraram por lá na Idade Média, no norte de Portugal, no norte de Espanha, por cima, né? Que cimeira a Europa, fizeram aquela rota, e tem relatos historiográficos abundantes já sendo estudados na própria Península Ibérica, na Europa, nas universidades dos Estados Unidos e mundo afora. Mas do sul, da região mediterrânea, há sempre uma incursão negra. O Al-Andalus, no sul da Espanha, é uma prova cabal da presença negra na Península Ibérica. Então, quando se fala de uma mãe ibérica, Machado de Assis, então pode-se estar falando de uma mãe miscigenada, desde já miscigenada. Aí teria que se fazer um retorno genealógico para poder ver, talvez, algum trabalho científico para poder se chegar a um rosto, a uma feição da mãe do Machado de Assis, mas o pai sendo pardo, como se diz, e a mãe sendo ibérica, ele nasceu negro. O problema é que, desde cedo, desde muito cedo, essa questão foi sendo retirada. Mas existe um escritor português negro da época, contemporâneo, coevo do Machado de Assis, que o cumprimentou, entre outras falas, em uma carta. Ele dizia que, isso está nas biografias do próprio Machado de Assis, feitas ao longo desses 115 anos da morte dele, ou até algumas considerações em vida, dizendo que o admirava, conhecia o seu trabalho e o admirava ainda mais por ser uma pessoa de cor, como ele.
E aqui eu queria abrir um parêntese, porque quando você fala a expressão pessoa de cor, aqui no Brasil, ela tem uma sonoridade pejorativa, né? É como se você quisesse não dizer a da negritude, da condição de pessoa preta, daquele indivíduo. Mas, na cultura, por exemplo, dos Estados Unidos, people of color é uma das maneiras como a população negra norte-americana se refere a si mesma. E muitas outras pessoas não negras também se referem às pessoas negras nos Estados Unidos como people of color. Então, para você ver como a linguagem ela cabe em uma pluralidade de semânticas e de uso de palavras, de políticas culturais, como dizia o filósofo estadunidense Richard Gort, como escreveu que a filosofia é, entre outras coisas, uma política cultural, na fase, na última fase do pensamento Gortiano. Então, é muito importante falar que expressões que em um determinado lugar não cabem no outro. E podemos estar falando também no mesmo idioma. Pode ser que o português lusitano não tenha nada a ver com o português brasileiro em algumas expressões, embora, a grosso modo, tenha o mesmo idioma regido pela mesma gramática em todos os países lusófonos. Mas há diferenças circunstanciais na fala, há diferenças circunstanciais nas expressões, há diferenças, inclusive, de expressões idiomáticas que se usam num lugar e não no outro. E um país como o Brasil, que é um país continental, ele também cabe regionalismos. Então, tudo isso tem que ser interpretado, tem que ser levado em consideração para se ter uma hermenêutica, para se ter uma pragmática, para se ter uma semiótica das linguagens e dos usos e expressões daquela linguagem, naquele lugar em específico. Então, essa condição é interessante. Pessoas de cor, pessoas, people of color, são expressões que, embora sejam sinônimas, elas não são empregues da mesma maneira e não soam do mesmo modo em ouvidos, tanto os nossos quanto ouvidos de pessoas dos Estados Unidos. Dito isso, ele é referido como pessoa de cor por esse escritor português, mas ele também tem expressões que vocês vão ver no artigo da BBC Brasil, de março, aquele que eu citei, mencionei no começo. Vocês vão ver que essa expressão foi até usada e também vão ver expressões como mulato, mulatinho, amulatado, e até o absurdo de considerar Machado de Assis nas feições, essas feições que vocês estão vendo aí, como grego. E o que é que significa chamar alguém de grego no meio, inclusive no meio literário? Não é só dizer que a influência machadiana é uma influência europeia, já que o Ocidente, o Norte global, costuma se referir à civilização, seja na democracia, seja na construção política, como tendo origem na Grécia. Vocês ignoram o Kemet, ignoram outras culturas africanas, outras culturas indígenas, aborígenes, ignoram outros pontos e polos do mundo e fazem com que o marco seja a Grécia, o mundo, o universo, a dimensão greco-romana. Você vai ver isso no direito, você vai ver isso na filosofia, só aceita como cânone o pensamento europeu e só aceita como cânone os pensadores e as pensadoras da Europa. Então, ainda concebem uma metonímia de falar da Europa enquanto parte do mundo como um todo, ignorando as outras partes. Se você tem o pensamento da antiga China, o pensamento dos africanos, os pensamentos indígenas, eles são todos considerados sabedorias. E, nesse caso, desculpa, é um elemento de pejorativo aí, sabedoria no sentido de que não chegam a ser um amor pela sabedoria, que é o sentido da expressão filosofia. É algo que vem antes, é algo que não chegou naquela elaboração. Como diria o Augusto Comte, é um pensamento que ainda não chegou a uma maturidade, uma evolução. É quando você mistura positivismo, evolucionismo, hegelianismo, dialética hegeliana, e alguns aspectos que vieram subsequentes a esses pontos. Então, a gente vai chegar nesse divisório. Então, Machado de Assis não interessa
a escritores, não interessa a biógrafos, não interessa a comunidade literária que Machado de Assis seja visto como, de fato, era uma pessoa negra. E até invocam que o próprio Machado de Assis não mencionou em cartas, não mencionou em textos, não mencionou em prefácio de seus livros, em poemas seus, nunca mencionou a sua negritude. É a velha história, né? Quando você aperta para cobrar certas coisas, eles apelam para dizer, não, mas ele nem ele se mencionou quanto negro. Então, ainda nos pedem que nós aqui tenhamos que dizer, eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro todo o tempo. Essa é uma coisa que até me choca se pedir sobre isso. Inclusive, neste artigo que vou mostrar agora, há um pedido sobre isso. O que eu acho de estudiosos, o que eu acho sui generis, pelo menos, para ter uma expressão da moda, vamos dizer assim. Agora vamos lá ao artigo, para essa parte final do nossa conversa. Olha lá, vê bem. O artigo da BBC News, aqui do Edson Veiga, de 28 de setembro, eu tinha dito março, desculpem, mas é setembro de 2023. Para você ver que essa polêmica se reacende de vez em quando, ela sempre aparece. Olha lá, olha, preste atenção nesse primeiro parágrafo. O escrivão da certidão de óbito de Joaquim Maria Machado de Assis, que morreu aos 69 anos, em 29 de setembro de 1908, recentemente se fez 115 anos, trouxe, né, uma informação curiosa, essa aqui. Declara que sua cor era branca. Ele viu, ou pelo menos poderia ter visto, ao Machado de Assis, e declarou a branquitude inexistente em Machado de Assis. Percebam que aqui já vem a chamada má-fé dessas questões. E aqui o artigo continua dizendo sobre quanto mais se reconhece, e as pessoas negras, nós, enquanto pessoas negras, lutamos pelos nossos espaços e pelos nossos, e não apagar as nossas personalidades, as nossas influências, as nossas pessoas, não apagar tanto no sentido de ignorar a existência de uma escritura de quilate maravilhoso e grandioso como Carolina Maria de Jesus, que passou muito tempo no ostracismo, mas quando se faz isso, há uma outra forma de nos apagar, embranquecendo as nossas figuras de destaque. Então, aqui você vê uma fala da historiadora Raquel Machado Gonçalves Campos, professora da UFG, da Federal de Goiás, e pesquisa a vida e obra do escritor. Ela diz aqui, nesse parágrafo, nós não sabemos até o momento sobre a negritude de Machado. Não há nenhum documento que tenha chegado até nós que traga essa informação, como o próprio Machado se identificava, a sua autoidentificação. Quando a gente faz o censo do IBGE hoje, há aquela pergunta, como você, de que raça você é? Se é preto, pardo, branco, indígena, amarelo. Então, como não havia esse critério de identificação, de autoidentificação, provavelmente isso nunca foi uma questão a uma pessoa negra que não precisa se afirmar negra porque ela é negra, essencialmente. E o perigo está aqui, nessa última sentença. Temos depoimentos só de terceiros, e aí é que está o tipo de depoimento de terceiro. Gonçalves Crespo, esse escritor português que vos falei, em carta de 6 de junho de 1871, direcionada ao Machado de Assis, ele diz que a Vossa Excelência eu já conhecia de nome há bastante tempo, de nome, e por uma certa simpatia que para si me levou quando me disseram que era de cor, como eu. Aquilo que eu vos falei da pessoa de cor. Mas é uma pessoa negra a reconhecer a outra. Se a gente usar, como eu citei o Hegel, vamos usar aquela dialética do reconhecimento.
que também está no Sartre, na Visage, do Ser e o Nada. Olha lá, eu me reconheço pelo outro. Quando eu sou visto pelo outro, enquanto o outro, né? Ele me vê como o outro. E se ele me vê como negro, como o Gonçalves Crespo via o Machado de Assis, pode-se concluir, sem prejuízo às premissas, que era uma pessoa negra. E ele diz aqui, quando me disseram, ou seja, já são mais de uma pessoa, não é somente ele, o Gonçalves Crespo, que falava isso, já lhe tinham dito, e isso gariou mais simpatia junto a ele pelo Machado de Assis. Vejam essa questão. E os absurdos, eles se elencam nesse artigo. Dizem, por exemplo, aqui que ele poderia, em 1906, quando fez o Testamento de Punho, o Felipe Risato, escritor e publicitário, né, que tem autodidata nessa questão, ele fala que ele poderia ter dito isso, porque dirimia, dizimaria a dúvida. Mas aí é que está, por que dizer isso? Essa é a questão. Por que eu tenho que dizer que sou negro? As pessoas não me chamarem de moreno, as pessoas me chamarem de você não é nem isso nem aquilo, você fica no limbo, que é o objeto da redenção de Kant, o quadro do Broco. E ele continua. Fato é que Machado de Assis era mulato, filho de pai pardo, alforriado e mãe branca. Olha só, percebam aí, mulato, pardo, a palavra negro e preto não aparece. Olha aí, isso é bem circunstancial e é bem recorrente nesse ponto. Um mês após a morte de Machado de Assis, teve um obituário escrito pelo escritor José Veríssimo no Jornal do Comércio. E ele diz assim: Machado de Assis, impressões e reminiscências, esse é o obituário. Aqui você vê uma foto do próprio Machado de Assis aos 25 anos. Esse cidadão aí é branco? Essa é a questão. Ele é branco? É sempre bom perguntar. E a frase é, falada, escrita pelo José Veríssimo, é essa aqui. Mulato foi, de fato, um grego da melhor época. Isso é a maneira mais aberta, escancarada de você embranquecer alguém. Ele não pertencia nem às culturas do Brasil, nem às culturas oriundas de África, nem às culturas indígenas já existentes aqui no Brasil. Ele era grego da melhor época. E se tornar alguém grego é justamente afastar ele da negritude. As coisas não se combinam, só como água e óleo. Sabe? Isso angariou a indignação e o pedido de clemência do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, tido como jornalista, historiador, amigo do Machado de Assis, que disse o seguinte: rogo-lhe ele, Joaquim Nabuco, a José Veríssimo, que tire isso, essa frase que li acima, chamava de mulato, quando reduziu os artigos a páginas permanentes. A palavra não é literária e é pejorativa, a palavra mulato. O Machado, para mim, era branco. O Machado de Assis, para mim, era branco. E creio que por tal se tomava. Essa é uma suposição do Joaquim Nabuco. Quando houvesse sangue estranho, isso em nada afetava sua perfeita caracterização caucásica, ou seja, branca. Eu, pelo menos, só vi nele o grego.
Ou seja, Joaquim Nabuco não via nele mulato, esse grego. Mulato já é um termo pejorativo. Nisto, o Joaquim Nabuco tinha razão. O termo mulato é pejorativo. Era e continua sendo. Mas ele queria que extirpasse essa palavra. Por que ele considerava Machado de Assis branco? Caucásico, traços caucásicos. Ainda se tem uma teoria que os traços do Machado de Assis teriam de tal forma se apurado ao longo da vida dele que ele foi deixando de ter esses traços negros que eu tenho, por exemplo. Ele foi, inclusive, alterando miraculosamente, contrariamente a todas as teorias biológicas e genéticas, ele foi se alterando, se tornando não negro, e sim caucásico. Teria sido Machado de Assis o primeiro a carregar o peso daquilo que o Michael Jackson depois carregou, de ter querido se tornar branco e ter feito sucessivas operações cirúrgicas para isso, quando o próprio Michael Jackson, antes de morrer, desmentiu e disse que ele tinha sido vítima de vitiligo, uma doença que acomete muita gente negra. Muita gente negra. É uma doença séria. Silvio Romero, no texto Machado de Assis, um estudo comparativo de literatura brasileira. Ele diz, outra expressão medonha, um genuíno representante da sub-raça brasileira cruzada. Vocês têm ideia do que seria uma sub-raça? É voltar ao artigo da Gobineau, onde ele diz a desigualdade entre as raças. Existem raças superiores e raças inferiores ou sub-raças. Isso não te soa eugenista? Claro, isto é eugenia. Isto está no discurso nazista, por exemplo. Isso está no discurso fascista, por exemplo. Isso está no discurso reacionário de hoje em dia, nas várias práticas de racismo. Teve um homem branco que alegou problemas psiquiátricos para poder não ser processado ou preso por racismo, que apontava para um entregador que foi lá no seu condomínio, dizendo que você tem inveja disso aqui. Vocês devem ter visto essa cena. Ela se repete a exaustão, ad nauseam, que é essa cena do ele esfregar uma mão na pele do seu antebraço e dizer que você tem inveja disso aqui, ou seja, da pele branca. Então, aqui essa sub-raça, olha cá, sub-raça brasileira cruzada. Isso é sério. Isso é muito sério. Isso é sério demais. O link dessa matéria da BBC vai ficar no nosso vídeo. E eu os convido a assistirem, inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, comentarem, compartilharem, para poder, isso que eu estou vos falando, chegar a mais pessoas. Para que nós não possamos repetir coisas como essa que o Silvio Romero disse. Sub-raça cruzada. Sub-raça brasileira cruzada. Isso é medonho, para não dizer outra coisa. E ele continua. Mas a crítica não existe para ser agradável aos preconceitos dos homens, que devem ter ânimo bastante para libertar-se de infundados prejuízos. Uma velha passada de pano no que ele tinha acabado de fazer. Mais uma imagem do Machado de Assis, agora em 1904, já na velhice, e eu vos pergunto, olhem bem este senhor, Machado de Assis. 5 anos antes de morrer, ou seja, com seus 64 anos, já na idade próxima à idade da morte. Esses traços são gregos, são afinados, esses traços são negros, continuam sendo negros, porque ele era um homem negro. Não tem como ter alteração natural de traços.
Ninguém. Você pode alterar um traço ou outro, porque você vai mudando algumas partes da sua fisionomia, porque você, de criança até a sua idade adulta e depois na velhice. Isso se muda. Mas isso aqui é um homem negro. É uma fotografia de um homem negro. Este é um homem negro. Inegável. E os absurdos continuam. Né? Olha, cara, a Lúcia Miguel Pereira escreveu aqui, mulatinho, e usa termos como mestiço, pardinho. O próprio diminutivo já soa pejorativamente, depreciativamente. E é depreciativo, pejorativo. Não é uma sub-raça brasileira cruzada. Está entendendo? Cruzado, o cruzamento, é uma expressão que se usa para se falar de animais. Não é à toa que chama-se negro de macaco. Animalizar, bestializar uma pessoa negra é um artifício medieval. Passou por Lombroso, por Gobineau, passou por Monteiro Lobato, está tudo lá. Você está entendendo? Está tudo lá. E é de 1936 esse texto da Lúcia Miguel Pereira. Em 65, Luiz Viana Filho escreveu outra biografia e classificou Machado de Assis como um grego. Novamente um grego. Corroborando a tese que já vinha lá de trás do obituário do José Veríssimo. Das queixas pela existência da expressão mulato e não apenas a expressão grego. Como é que o fundador da Academia Brasileira de Letras, como é que o escritor mais conhecido e mais lido do Brasil no mundo e com várias cátedras espalhadas pelo mundo, poderia ser considerado negro sem prejuízo para a elite branca? Então vamos torná-lo, humanizá-lo, torná-lo grego. Essa é a ideia. Ele chama Machado de uma flor de civilização. Uma flor de civilização. E justifica que o próprio Machado de Assis, nas suas poesias completas, de 1901, optou pela sua imagem caucasiana. Em nenhuma das linhas dessas poesias há essa afirmação. Se, por um lado, o Machado de Assis não se afirmou negro, ele nunca afirmou-se branco. Ele insiste nisso. O Cruz de Souza, escritor simbolista, escrevia sobre as coisas níveas, alvas, nunca disse eu sou branco. Castro Alves, em vários poemas abolicionistas, também teve questionado a sua etnia, vamos dizer assim, a sua origem étnica, racial. Sempre são eles a falar de nós. E nós, quando falamos de nós mesmos, não nos dão credibilidade. Daqui a pouco vão estar dizendo que eu sou branco por essa luz que vocês veem aí. E é ele, Viana Filho, que diz aqui, olha, o tempo depurou a fisionomia de Machado, fazendo-o perder gradativamente os traços do mestiço. Isso se perde, é como se eu tirasse essa roupa e vestisse outra. Você está entendendo? Então, eu vou ali, tiro o meu rosto e coloco o outro. Não à toa que lembra-se das máscaras brancas do Fanon, mas, neste caso, um outro sentido. Não são máscaras oferecidas para as pessoas brancas caberem em determinado lugar. Não são máscaras assim. São detalhes embranquecedores, células embranquecedoras que tomaram conta do metabolismo do Machado e fizeram com que ele tenha se tornado branco. Perdido os traços mestiços e ganho
uma fisionomia ariana, um ariano. Este homem é um ariano? Ele é um ariano? Em 81, Raimundo Magalhães Júnior chama Machado de amulatado, como se fosse um achocolatado. Não é chocolate, mas que é alguma coisa que se mistura e pronto. E teria dito que quando a noiva do Machado, a esposa do Machado, ia ser a Carolina Xavier de Novaes, iria ser casar com ele, teria afirmado que iria se casar com um homem de cor. Não mulatado. Tá? A palavra mulato já é pejorativa. Imagina mulatado. No texto do Jean-Michel Massat, da literatura francesa, um francês, que escreveu sobre a juventude de Machado de Assis, ele considerou Machado de Assis um mestiço. É, ele diz, parece mestiço. Parece mestiço. Mas ele pontua que, como muitos brasileiros, ele não é nem um homem de cor, ou seja, nem negro, e nem estrito senso branco. Há o limbo que eu vos falei anteriormente. Fica naquele limbo. Daniel Pisa, em 2005, Machado de Assis, no gênero brasileiro. Vamos ver o que ele diz. Também chega nessa questão do mulato. Ou seja, amigas, amigos e amigos, ninguém quer assumir a negritude de Machado de Assis. Ninguém. Ninguém quer assumir que este grande, o maior, se não o maior escritor brasileiro fosse negro. Bastante sintomático. Isso é perigosa e preconceituosamente sintomática. Então, é preferível, amigas, amigos, que nós tenhamos bem em mente que só há uma celeuma em torno da negritude do Machado de Assis porque estamos num país racista. Continuamos no país racista. Permanecemos cultivando, alimentando, reproduzindo e aceitando essas raízes racistas. E não vai mudar. Não vai mudar caso nós não passamos por onde. Percebam isso. É algo muito sério. É algo seríssimo. É algo seríssimo. Porque se trata de uma personalidade vultuosa, grandiosa, e porque se trata de um nosso da gente negra, que está sintomática e sistematicamente sendo embranquecido, e ainda hoje se insiste nessa tese. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, como um sinal de alerta. Nós estamos sob um processo de embranquecimento racista, desde Machado de Assis em vida, pelos seus amigos, aqui na Nabuco, José Veríssimo, pelos grandes nomes da crítica e do estudo de outros escritores, Silvio Romero deles, sempre considerando Machado, e biógrafos, considerando Machado de Assis mestiço, com muito esforço, mulato ou mulatado, mas jamais homem negro.
Mais uma vez, eu os convido a curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque estes temas, e dentre outros, aparecerão por aqui. Precisamos falar. E vou afirmar para a conclusão. Nós todos sabemos, todas sabemos, todos sabemos. Machado de Assis era um homem negro e sempre será.